Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, né? Olha, boa noite, boa tarde, o horário que você vai estar nos assistindo. Leandro aqui do canal Fan TV, hoje no nosso playlist Opinião Sem Medo. E o tópico de hoje, né, que nós vamos tratar é a popularidade do governo Lula. Né? Quando eu falo do governo Lula, eu estou falando do presidente Lula. E basicamente agora o sinal de alerta no governo foi aceso. Mas quem vem me seguindo e vem apontando isso há muito tempo, é só pegar os podcasts, as gravações que eu fiz sobre economia, eu já sinalizava que o governo estava derrapando, tá legal? Mas vamos dar uma olhada nisso aqui. Antes de eu começar a falar sobre esse assunto aqui, um ponto importante é fazer o quê? Olha, inscreva-se, curta, deixa seu like, faça seu comentário. É claro, a gente sempre pede que a gente não está aqui para criar briga, mas se tivesse o Bolsonaro à frente, nós faríamos a nossa análise. Se tiver outro presidente, nós vamos fazer nossa análise. Então, neste momento, o presidente do Brasil é o Lula, portanto, o assunto será, então, o Lula aqui. Cara, vamos lá, então, vamos trazer uma coisa aqui que é importante, tá? Vamos falar de 2023 primeiro. Eu li muitas análises de jornais, ainda há, por parte de grande parte da mídia, uma preocupação em blindar o Lula. Em dizer assim, não, isso não é problema, porque está acontecendo isso de uma forma apenas momentânea. Há uma tentativa de dizer que isso é exclusivamente um problema do que está acontecendo em relação à forma pela qual o Lula vem se posicionando em relação a Israel e outros temas, mas não é somente isso, ok? Então, o que eu fui? Eu fui lá no Datafolha, fui puxar algumas análises, o que eu fiz? Eu printei, cara, para não falar que copiei, alguém chegar, você está mentindo, então só você ir lá no Datafolha, procura lá, vai achar lá. Em setembro do ano passado, ok? O Lula, ele tinha uma aprovação de 38%. Mas, Leandro, por que tem pesquisa que dá 55%? É a forma pela qual você quer apresentar os resultados. Quando eu, em 2018, falei aqui no meu canal que o Jair Bolsonaro seria eleito presidente, cara, eu fui destruído aqui. Mas são números. Quando eu comecei a falar que os números estavam caindo e que ficaria a eleição entre Jair Bolsonaro e Lula por 1 milhão de votos, ali os números estavam dizendo ou poderia tender para o Bolsonaro ou poderia tender para o Lula, e aí o Lula acabou ganhando o pleito, são os números. Mas é importante entender que quando você acessa e tem acesso a essas pesquisas totalmente, você vai lá começa a destrinchar, os números não mentem, aí que está a grande coisa. Então, não são as pesquisas que são mentirosas, mas sim a forma que você quer entregar o número. É aquela coisa do copo meio cheio e do copo meio vazio. Mas observe o seguinte, já na mesma pesquisa, havia uma significativa mostra que, por exemplo, você tinha um número muito expressivo. Se 38% reprovam, e 31% aprova, mas 42% nunca confiam, você tinha 4% ali que não estavam dizendo que reprovavam, mas também que diziam que não aprovavam. Eles estavam lá, vamos deixar, cara, primeiro ano de governo e tal. Vamos lá, então, que a coisa vai mostrando aqui. Já em dezembro, ok, nós tivemos aí um resultado de estabilidade. Mas por que dezembro, que os dados saem ali no início de novembro, final de novembro, início de dezembro, por que esses dados eles estavam estáveis? Porque é o período que o brasileiro tem a maior oportunidade de ter dinheiro em bolso, terceiro, 13º, as pessoas ficam muito felizes. Então, quando você está feliz com o dinheiro no bolso, há uma tendência de você não analisar muito aquela questão e falar, não, tá bacana, tá tranquilo. Então, houve uma queda, olha só para você ver, houve uma queda de 31%, né, reprovação, e você teve uma queda para 30%. E daqueles que nunca confiaram, saíram de 42% para 38%, né, para 40%, desculpa.
2% sumiram, mas os 2% não foram para aprovação. Perceba que o Lula manteve a aprovação de 38%. Ele manteve a aprovação de 38%. Tá? E apenas corrigindo o que eu disse anteriormente, nós tínhamos 31% de reprovação e 42% nunca confio. Não eram 4% não, tá, gente? Nós estamos falando aí de 11% de pessoas que ainda estavam ali na regularidade. E o que acontece? Aumentou para 24%, então vamos dar um voto de confiança. Show de bola. Beleza. No ano passado, eu soltei vários vídeos que eu afirmava que a economia do Brasil estava patinando, ok? Chega na época do 13º, do Natal, eu sempre entendo que é o pior momento para você fazer uma pesquisa, porque é o momento que as pessoas têm dinheiro no bolso. Quando é que se começa a fazer essa pesquisa? Logo depois de janeiro, quando começa a fazer o quê? O período do IPVA, IPTU, da matrícula nas escolas. E aí você tem, de fato, uma queda na qualidade de renda do brasileiro, e sem falar que é o seguinte, você tem as dívidas que vieram ainda do período de férias de janeiro e do 13º Natal. Quando o Datafolha, agora, em dezembro também, ele já começa a apontar, veja bem, a aprovação estava em 38%, mas os números já apontavam uma desconfiança da população de forma generalizada com problemas chamados saúde. Ou seja, nós temos um outro quesito que pesava muito ali, segurança e corrupção. Não adianta, por mais que se tentou criar uma narrativa de que o Lula foi inocentado, a gente sabe que juridicamente ele não foi inocentado. Em 2023, várias obras que estavam ali no meio da confusão daquele grande problema de corrupção envolvendo o Lula e o PT, voltaram a aparecer. Acenderam a luz para algumas pessoas. Pô, vai começar a corrupção de novo? Segurança. Qual é o grande problema do governo Lula? De tentar humanizar a criminalidade. Ele reforça um dito que é horroroso para ele. É apenas uma cervejinha. Quando a gente vai vendo algumas situações de aumento da criminalidade, de aumento de vários índices, e isso afeta você, eu, todos nós que estamos aqui no nosso dia a dia. Então, é importante entender que há sim uma relação entre o que o Lula fala, a forma pela qual, na época, muito capitaneado pelo Dino, que hoje está no STF, e aquela coisa de dizer, não, gente, não é assim, nós precisamos de cuidar, tal. Sim, ninguém disse, ninguém está contrário de que há necessidade de que as pessoas que estejam presas sejam tratadas de forma humana. Mas nunca colocar o criminoso na função de vítima. Não é vítima da sociedade. Quem é vítima são as mulheres estupradas, são as crianças que estão sendo estupradas, sendo abusadas sexualmente, são os pais de família sendo mortos, são as pessoas que estão investindo seu parco dinheiro, seu pouco dinheiro, para comprar um automóvel, não tem dinheiro para poder comprar um seguro, e o carro é roubado. Me desculpa, isso pesa. Pode falar que não, mas nas conversas dentro das famílias, dentro daquela roda mais privada, se fala muito sobre isso. Vamos lá, então, para a gente também falar um outro ponto. Os números já diziam, agora em março, que a economia melhora, entre aspas. Vejamos. Eu coloquei aqui, venho falando isso de uma forma... sempre, vou colocar no Saiba Mais aqui, tem um que eu coloco, olha, gente, estão falando aí 231 bilhões negativos, a economia não melhorou. A economia só foi salva pelos números do agronegócio. Mas aí, se a economia melhorou, vejam bem,
Isso não está chegando para os brasileiros. A cada dia tem um vídeo que eu falo sobre a inflação, por que a inflação do governo não é a inflação minha do dia a dia, e eu venho falando sempre isso, explicando isso. O brasileiro está sim sentindo que ele está cada vez mais pobre. Você vê cada vez mais pessoas buscando fontes de renda extra. Isso é o pior cenário para o Lula. Porque quando o Lula foi eleito, e tanto que hoje é muito utilizado contra as pessoas, com as pessoas que são contra o Lula, de que, nossa, eu estou comendo picanha pra caramba. Não é isso? Ele prometeu picanha. As pessoas estão ralando para poder comer carne moída. Ok? Isso o brasileiro pensa. Isso o brasileiro sente. Ah, mas você tem mais crédito, cara. Crédito não é dinheiro. Crédito é dívida. Não adianta eu ter 300 mil reais de crédito, se eu pegar esse dinheiro, me resolve agora, mas me gera uma dívida futura. Para piorar, o Lula ainda está sendo extremamente pressionado pelo MST. O MST quer voltar naquela loucura daquelas invasões. O Lula precisa do MST porque o MST apoiou a candidatura dele. Mas, ao mesmo tempo, quando isso aparece, o agronegócio, que vem salvando o Brasil ano após ano, salvou Lula em 2023, olha para isso e fala: que isso, meu presidente? Pô, pera aí, ué. Somos nós que estamos te salvando aqui. E isso gera insegurança, ok? Muita insegurança. Agora, quem são as pessoas que na pesquisa da Genial Quest falaram que aprovam? Quem está aprovando, normalmente, são as pessoas com a menor renda salarial, 2 salários mínimos, isso muito impactado pela isenção que foi conseguido pelo Lula no imposto de renda, e no Nordeste. Lembrando que eu tenho um vídeo que eu falei isso. Quando fala Nordeste, está colocando todos os estados. Existem vários estados que odeiam o Lula. Isso não sou eu que estou dizendo, é lá, são os números que estão lá. Agora, um ponto que é importante a gente enxergar que os eleitores, de forma geral, estão avaliando o governo de forma positiva apenas 35%, os outros 34%. Percebam o seguinte, gente, você caiu de 38 para 35, saiu de 30 para 34, isso é empate técnico. Hoje, por que o governo está nervoso? Por que o governo está preocupado? Ele está preocupado porque, basicamente, os números estão apontando que, nesse momento, a indicativa de queda é muito real. Soma-se aos itens que eu coloquei lá, 2 pontos que também não estão sendo ditos. Sim, o Lula precisa de calar a boca, me desculpa. Vocês que estão aí, tipo assim, Lula não pode questionar. Esqueça Israel, esqueça a Ucrânia, esqueça e governe o Brasil. O Lula passa mais tempo fora do Brasil do que dentro do Brasil. E isso impacta muito, muito contra o Lula. Quando no ano passado tiveram as inundações no Rio Grande do Sul, o Lula não foi lá. Nesse momento agora que nós estamos aí com um caso que está gerando uma repercussão extremamente negativa, que é o abuso de crianças na região do Marajó. Gente, isso também é muito negativo, tá? Isso é muito negativo. Se você começa a avaliar da seguinte forma, que precisa-se de cada vez mais o governo estar mais presente e fazer uma gestão para o país. As pessoas precisam enxergar que a política econômica do Lula vai fazer com que elas tenham dinheiro. E hoje, infelizmente, não é realidade. A minha análise final é que se o governo Lula não acordar para a realidade, a próxima pesquisa vai aparecer essa estagnação ou vai aparecer já mais queda.
porque é importante entender. Os políticos não sentem fome. Os políticos têm verba para aquilo, verba para ali, aquela questão toda. Quando o Lula ele viaja, ele gasta 300 mil reais num jantar, as pessoas que passam fome não gostam disso. Então, hoje, o Lula está colhendo uma decisão de governo que eu já tinha apontado em 2022, na época da eleição, eu falei, a política econômica do Lula não vai funcionar. Não vai funcionar. E se prova, depois de um ano, nós não temos nem 2 anos, a popularidade do Lula cai. E para um presidente que está no seu 3º mandato, um presidente que gosta dos holofotes, isso é muito ruim. Dica para o governo, Lula, esquece o que está acontecendo fora do mundo, vai fazer seu dever de casa, vai fazer uma gestão para os brasileiros. Porque a gente tem muito problema neste país antes de se preocupar com problemas de outros países. Fica aí. Curtiu? Deixe sua curtida, comentário, faça comentário. Não se esqueça de escrever. Aqui a gente realmente emite uma opinião sem medo, seja contra quem for. Nós vamos falar a verdade. Em muito breve eu vou fazer um outro vídeo falando que 74% da população brasileira desaprova os atos do STF, especialmente no que eu estou falando aqui de ei, você roubou, né? Esquece, você está aí. Não precisa pagar essa multa, não. Isso aí também conspira contra, isso cai negativamente na conta do governo. Até a próxima.